Olá pessoal, nós estamos começando mais uma videoaula do canal da BLHTech. Essa videoaula é a terceira parte da série de vídeos de comutação de dados do curso de redes de computadores. E nessa videoaula nós vamos falar sobre comutação por pacotes. A comutação por pacotes ela é utilizada por praticamente todas as arquiteturas de rede. Antes de começar a falar sobre a arquitetura, a comutação por pacotes em si, primeiro a gente precisa definir o que é pacote. O pacote é a forma como é chamado um conjunto de dados que é enviado através da rede. É uma informação muito importante gravar. Tá? Vocês vão ouvir falar muito sobre pacote. E pacote é isso, é um conjunto, como a gente chama, um conjunto de dados que é enviado pela rede. A comutação por pacote ela é muito parecida com a de mensagem, porque nesse caso aqui, os pacotes eles também são transmitidos através dos elementos de comutação da rede até ele chegar no destino. Igual a de mensagem, você tem os elementos de comutação ali no meio e eles vão passando de elemento em elemento da origem até o destino. Só que aqui os dados eles são reunidos em vários pacotes do mesmo tamanho e cada pacote é marcado com um número de controle. E esse número indica para onde os pacotes devem ir e com essa identificação de controle, mesmo que eles cheguem fora de ordem, o receptor ele vai saber montar a mensagem corretamente. Então, cada pacotinho é identificado, ele sabe para onde ir, independente dos outros. Ele sabe para onde ir e ele sabe qual a ordem que ele saiu do computador de origem. Então, quando ele chegar no destino, ele vai saber qual o destino, independente dos outros pacotes. Mas quando ele chegar no destino, o destino vai saber quem saiu primeiro, quem ele tem que ler primeiro, e assim por diante. Essas redes, elas são chamadas de redes probabilísticas, porque não tem como você saber quando a informação vai ser recebida com exatidão. Ao contrário da de comutação por circuito, que era determinística, as redes de comutação por pacotes elas são probabilísticas. Nesse tipo de rede, os pacotes eles podem ser transmitidos por vários caminhos, justamente por causa dessa marcação que é realizada no pacote e a possibilidade de reconstruir o dado que foi enviado no destino, independente da ordem de chegar. Por isso, a comutação de pacotes é mais tolerante às falhas, porque os pacotes podem percorrer caminhos alternativos até o destino e contornar os equipamentos de comutação que estejam inativos. Então, se você tiver um equipamento de comutação inativo ali no meio do caminho, e um pacote se perder, os próximos pacotes eles podem evitar esse caminho e não se perderem no meio. Aqui na imagem, vocês podem ver sair vários pacotes do PC de origem e enviar os dados para o PC de destino por vários caminhos diferentes. Então aqui, ó, deixa eu rosa mesmo. Eu tenho no PC de origem, saíram 3 pacotes deles. Cada pacote aqui, na marcação dele, tem uma identificação de qual que é o pacote e de qual o destino que ele vai chegar. Então, aqui no pacote, a gente vai ver isso em aulas futuras, mas aqui no pacote tem uma coisa chamada, em cada pacote tem uma coisa chamada cabeçalho. E aí nesse cabeçalho você tem o destino e o número de controle. Né? Então, cada um deles, independente de por onde eles estão passando, eles sabem aonde vão chegar. Então, eu posso ter um pacote indo por um roteador, igual aqui, o primeiro vai por um roteador, o outro pacote vai por outro, esse aqui pode ir por outro, né? E cada um ele vai fazer um caminho diferente, mesmo assim os 3 vão chegar no PC de destino. Justamente por causa dessa por causa dessa numeração de controle que ele tem, nesse PC aqui, independente se chegar aqui o 2 primeiro, 3 depois e o 1 por último, ele vai saber que ele tem que organizar 1, 2 e 3. Né? Para ele poder entender essa informação que ele recebeu. Outra coisa que é muito importante aqui também é que os pacotes eles são transmitidos por cada um dos enlaces de comunicação
numa taxa igual à taxa de transmissão total do enlace. Então, se por exemplo, esse enlace aqui, esse caminho aqui, ele tiver uma taxa de transmissão de 1 GB, esse caminho aqui tiver uma taxa de transmissão de 500 MB, esse aqui tiver uma taxa de transmissão de 10, o pacote 1 aqui, nesse pedaço, ele vai ser transmitido por 1 GB, o 2 nesse pedaço vai ser transmitido por 500 MB e o 3 vai ser transmitido aqui por 10 MB. E isso acontece em todos os caminhos do enlace. Então, aqui o pacote 3 foi transmitido a 10 MB. Ele veio para esse roteador. Nesse caminho aqui, esse enlace, ele tem 5 GB. Então, primeiro ele trafegou a 10 MB, depois ele trafegou a 5 GB. E é por isso que não dá para a gente saber quando os pacotes vão chegar, porque depende da taxa de transmissão de todos os enlaces por quais os pacotes vão passar. Tá? Essa divisão dos pacotes por vários caminhos, ela também permite otimizar os recursos da rede. Porque como você não tem uma reserva prévia de largura da banda, ela pode ser oferecida sob demanda e não tem desperdício. Né? Isso evita ter o desperdício da banda da largura de banda. Só que a desvantagem é que os pacotes podem chegar fora de ordem, então é necessária a existência de um mecanismo de ordenamento. Então, um mecanismo de ordenamento ele não existe nas outras duas comutações que a gente viu para trás, nem na de circuito, nem na de mensagem. Porque nas outras duas, a mensagem chega na mesma sequência que ela foi enviada. Na comutação por pacotes, não necessariamente isso acontece. Como eu acabei de falar, isso não acontece sempre. Então, você precisa ter um mecanismo para que o computador consiga, para que o destino consiga ordenar essas mensagens. Só que, como vantagem, né, se esse pacote aqui vai consumir só 1 MB do meu 1 GB, eu posso ter outro computador aqui usando o restante da largura de banda que está liberado aqui. E isso faz com que eu não tenha desperdício da minha rede. Como, né, vantagens e desvantagens. Outra coisa. Aqui também é utilizado o método Storing Forward, né, das comutações por mensagens. Porque o primeiro bit do pacote, ele só é transmitido depois que o pacote inteiro é recebido. Né? A única diferença que tem da comutação por pacote e por mensagem nesse caso é que aqui eu dividi a mensagem inteira, né, toda a comunicação em 3 pacotes diferentes. Né? Eu peguei aquela mensagem inteira, né, peguei aquela mensagem grandona inteira, nossa, que negócio mais feio, e dividi em 3. E aí cada um seguiu o seu caminho. 3 de mesmo tamanho, mas aí cada um seguiu o seu caminho. Só que aqui também acontece o seguinte. Então eu tenho lá uma sequência de bits em cada um. E aí esses bits só passam, não sei nem quantos tem ali, mas esses bits só vão sair do primeiro nó para o segundo quando o primeiro nó receber toda essa informação. Né? E como eu mostrei aqui né, naquele desenho ali embaixo, eles sabem para onde eles vão, independente dos outros. Tá? Eles sabem qual o caminho que eles têm que chegar, independente dos outros. Vantagens e desvantagens. Né? Como vantagem, a gente tem o uso otimizado dos recursos, né, de forma livre. À medida que ele é necessário, ele vai sendo alocado, não tem uma reserva prévia. Isso otimiza o uso dos recursos. Ele é ideal para dados, os erros recuperados no enlace, onde ocorreram. Então, o que acontece na comutação por pacote? Se um dos elementos da comutação ele caiu e um pacote se perdeu, ele mesmo avisa que teve esse erro e o pacote é retransmitido por outro caminho. Redução no atraso da transmissão, né, total da mensagem. Como a mensagem é dividida em pacotes e os pacotes são transmitidos simultaneamente, faz com que tenha um atraso menor. Né? Se você pegar o atraso da comutação por pacotes comparado com o de mensagens, o atraso é menor na transmissão da mensagem nesse caso. Como desvantagens, você não tem garantia de banda, atraso e variação do atraso, o jitter.
quando a demanda é maior que os recursos oferecidos, você tem congestionamento, né? Gera uma fila e essa fila pode levar a falha e perda de pacotes. Ele é ruim para algumas aplicações, né? Como eu falei, ele é ideal para dados, mas ele é ruim para algumas aplicações tipo voz e vídeo, porque já que os pacotes eles podem usar caminhos diferentes, os atrasos podem ser diferentes. E imagina você assistir um vídeo que chega a informação primeiro no final do vídeo e depois no começo, né? Então, não é muito bom para isso. Você tem um overhead do cabeçalho, né? Lá no pacote você vai ter que inserir a informação, né, do destino, e aí você pode, né, ocupar demais esse cabeçalho, você, né, sobrecarrega esse cabeçalho comparado com os outros. Você tem uma disputa nó a nó. O pacote, ele tem que, né, na computação por circuito, você alocou aquele recurso para você. Então, a mensagem, assim que você alocou o recurso para você, aquele caminho é só seu. Na computação por pacotes, você tem que disputar esse espaço para você. O pacote ele tem que disputar o espaço para ele poder transmitir de nó a nó, elemento por elemento, ele tem que disputar com outros, né, a possibilidade de fazer a transmissão. E você tem atraso no enfileiramento e processamento de cada nó. Bom, pessoal, esse é o final da parte 3. A comutação de pacotes ela é um pouco extensa, então vai ficar um pouquinho para o próximo vídeo, porque a ideia é não fazer vídeos muito longos e cansativos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários ou no nosso e-mail lá no blog, tem o link aí nos comentários e no final do vídeo também. E se inscrevam no nosso canal para as próximas aulas. Até a próxima!